Eu acredito que nesses dias, Deus ele tem uma chamada para nós. Nós como igreja, nós como corpo de Cristo. Eu acredito que nesses dias Deus tem nos chamado a algo. Nós temos conversado com a liderança e o discurso tem sido o mesmo. O que nós temos sentido no Espírito é que Deus está nos alinhando. E não é para um ou para outro, é todos. E eu enxergo que o maior desafio de Deus para nós nesses dias é que nós nos tornemos mais semelhantes a Ele, mais parecidos com Cristo, mais imitadores de Cristo. Jesus, ele tinha um comportamento, uma maneira de tratar as pessoas, uma maneira de curar. Jesus ele tinha um caráter. Jesus ele tinha uma forma de agir. E eu creio que nesses dias, a chamada de Deus para nós como igreja, é que nós vamos ser imitadores de Cristo. É que nós vamos ser semelhantes, parecidos com Ele. Na forma de falar, na forma de proceder nos negócios, na forma de proceder no relacionamento familiar, na forma de tratar pai, mãe, na forma de tratar filho. A chamada de Deus é que nós sejamos verdadeiramente cristãos. A palavra cristão significa pequeno Cristo. Ontem foi comemorado o dia do Evangelho. Dia do cristão. Cristão, do grego, significa pequeno Cristo. Pequeno Cristo é aquele que faz a maneira de Cristo, da forma que Cristo fez. É semelhante, é imitador, é parecido com Cristo. Certa vez, Jesus tinha sido preso. Pedro estava andando e os soldados falaram: vamos prender ele, porque ele é um deles. Como assim? Pedro é um, como é que você sabe que ele fala como Jesus? Pedro foi identificado discípulo de Jesus porque ele falava como Jesus. Qual é a semelhança, meu querido, que eu e você temos de Cristo hoje? Pedro andava tanto com Jesus que ele passou a falar como ele. Aí ele foi reconhecido como discípulo. E é por isso que nós somos chamados cristãos, é porque nós temos que, as pessoas têm que olhar e falar bem assim: é parecido. Olha, é manso como Cristo. Olha, é fiel como Cristo, é obediente como Cristo, é humilde como Cristo, é sincero como Cristo, é firme quando precisa ser, como Cristo foi. Se submete como Cristo, se humilha como Cristo. As pessoas têm que olhar em mim e você, meu querido. A palavra do Senhor fala que nós somos o bom perfume de Cristo. A palavra de Deus fala que nós somos a testemunha viva de Cristo. Nós somos a carta magna de Cristo. E aí eu te pergunto, meu querido, o que nós temos manifestado do caráter de Cristo? Dentro da nossa casa. Você que é pai, muitas vezes a gente bate, nos filhos. Basta que eu falo o seguinte: senta em falar, filho tem que honrar pai e mãe, filho tem que isso, filho tem que fazer aquilo, filho. Mas a palavra do Senhor, no mesmo
capítulo que fala sobre os filhos honrar os pais e as mães. A palavra do Senhor fala assim: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Você que é pai, você tem manifestado o caráter de Cristo dentro da sua casa. Você tem revelado Cristo Jesus. Eu sinto no meu espírito que a chamada de Deus nesses dias para nós é que o Senhor venha transformar o nosso caráter para que nós sejamos semelhantes a Cristo Jesus. Para que nós venhamos andar nessa terra. Já viu? Tem pessoas que já... Eu até falei isso no CEP ontem. Tem pessoas que já têm fama. Sabe aquelas pessoas que têm fama de ser bravo? Aquela pessoa que tem fama de ser barraqueiro? Aquelas pessoas que têm fama de ser briguento? Aquelas pessoas que têm fama de ser murrinha? Tem gente que você olha na cara, ela já criou uma fama. Porque é aquilo que ela revela, aquilo que ela manifesta. A fama dela é emburrado, briguento, nojento, não olho na cara porque soberbo, orgulhoso. Mas Jesus, ele tinha uma fama. Jesus passava, as pessoas falam: que sabedoria é essa desse menino ensinar dessa forma? De onde veio tamanha sabedoria? Por que ele está na casa de uma pecadora? Jesus tinha fama de saber tratar as pessoas. Jesus tinha fama da sabedoria. Jesus tinha fama do caráter dele. E muitas vezes a fama que eu e você demonstra é totalmente contrária do caráter de Cristo. Vocês estão me entendendo ou não? E essa não é a vontade de Deus para mim e para você nesses dias. A vontade de Deus para mim e para você é que nós sejamos mais parecidos com Cristo, mais semelhantes de Cristo. Aí eu tenho uma pergunta para te fazer, que eu fiz até ontem, e as pessoas acham que é difícil de responder. Em que você tem se parecido com Cristo? Qual é a semelhança que existe entre você e Jesus Cristo? Você tem alguma coisa dentro de você que você fala bem assim: olha, isso aqui é igual a Jesus. Aí eu perguntei no CEP ontem, a gente estava numa roda, e eu falei: vamos lá, pessoal, eu quero que você fale uma característica sua que você enxerga no caráter de Cristo, que você tem imitado o Senhor. Aí às vezes o que a gente acha? Algumas pessoas: eu estou longe demais, Bruce, não tem nada em mim. Mas não é essa a chamada de Deus para mim e para você. A chamada, o propósito de Deus para mim e para você é que nós sejamos semelhantes a Ele. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8, versículo 29. Qual é o perfume que você tem exalado, meu querido? Boticário, Bruce. Azarro. Romanos capítulo 8, versículo 29. Quantos acharam? Diga amém. Amém. A palavra do Senhor diz o seguinte: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O desejo de Deus, olha aqui para mim, o desejo de Deus, a vontade de Deus, o Senhor lhe te predestinou para ser semelhante a Cristo. Sim ou não? E se Ele te predestinou para ser conforme Jesus, se Ele deseja que você seja como Cristo,
Ele também tem recursos e meios para te levar a tal. Então eu quero te falar que não é uma coisa impossível, não, distante, não. Se o Senhor te predestinou a ser como Jesus, Ele tem recursos, Ele tem meios para te fazer como tal, para te fazer a imagem de Cristo, para te fazer na forma de falar, na forma de tratar, na forma de ser como Ele. Ele tem recursos, Ele tem meios. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a palavra do Senhor fala o seguinte: ora, aquele, pois, que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quantos creem que o Senhor, Ele começou uma obra na sua vida? Quando você nasceu de novo, quando você aceitou Jesus, uma obra o Senhor começou a fazer aí. E essa obra, a palavra do Senhor está garantindo que a obra que Ele começou a fazer aí, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que ser como Cristo, ser parecido, ser semelhante, não está em nós a promessa. A obra não é nossa, a obra é dele. Ele que prometeu, falando que Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você não vai conseguir mudar o seu caráter. Você nos seus esforços, você na sua sabedoria, você humanamente falando, se esforçando, você não consegue bem algum. Porque quem faz isso é o Senhor. Amém? Filipenses capítulo 2. Abre, por favor. Filipenses capítulo 2, versículo 5. A gente está caminhando junto aqui, meu querido? Está claro que Ele te predestinou para ser como Cristo, a imagem e semelhança dEle. Lá em Gênesis, o Senhor, quando te criou, já te criou assim: façamos o homem a nossa imagem e a vossa semelhança. E a imagem os criou. Mas eu quero que você esteja ciente também nesse outro ponto, que não é nos seus próprios esforços, porque às vezes parece tão difícil. Eu não sei quantos de vocês, mas eu já tive isso. Via uma falha minha no meu caráter e eu falava bem assim: cara, eu vou mudar isso aqui, eu não vou fazer mais isso aqui nunca mais eu vou fazer. E aí passava um dia, passava 2 dias, no terceiro dia, já aconteceu isso contigo ou não? Eu tentava na minha força, no meu esforço. Aquele que completa a obra é o Senhor. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus
todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus, quando ele veio, esqueci o nome do pastor de domingo, Pastor Geraldo. Pastor Geraldo pregou domingo aqui sobre as 3 vindas de Cristo. E a primeira vinda de Cristo, quando ele veio nascido de uma mulher, ele veio como homem. Sim ou não? O versículo fala que ele abriu mão da sua glória. Sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Como é que Jesus conseguiu fazer, meu querido? Como é que Jesus conseguiu cumprir a vontade de Deus aqui na terra? Como é que Jesus conseguiu ser quem ele foi aqui na terra, sendo humano, sendo homem como eu e você? Como é que Jesus conseguiu realizar a obra do Pai, a vontade do Pai, os propósitos do Pai aqui na terra, sendo homem como eu e você? Como é que Jesus conseguiu ser Jesus? Vindo de uma mulher, tendo paixões como eu e você. Só tem uma explicação. Alguém quer chutar? Jesus, ele tinha algo que o fazia cumprir todo o propósito do Pai. Alguém? Jesus, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, a palavra do Senhor fala sobre os frutos do Espírito. E a palavra do Senhor fala bem assim, os frutos do Espírito são amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. O caráter de Cristo é o que, meu querido? Ele é amor, paz, alegria, domínio próprio. Sim ou não? Tudo que eu e você nós precisamos está ali, nos frutos do Espírito. Quem é que realiza essa obra? Se é um fruto do Espírito, quem é que produz? É o? Quem é que pode gerar isso dentro de mim, de você? Alô? Diga Espírito Santo. Jesus, ele abriu mão da sua glória, ele veio como homem, e ele só conseguiu cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus, ele só conseguiu ser quem ele foi, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. O desafio de Deus para nós nesses dias, para nós sermos semelhantes, parecidos, imitadores de Cristo, é que nós sejamos cristãos cheios do Espírito Santo. Você existe para os propósitos de Deus e não Deus para os seus propósitos. Se nós nascemos, se nós existimos para os propósitos de Deus, a pessoa que Jesus deixou aqui na terra, responsável a nos guiar a toda a verdade, aquele que é o Paracletos, aquele que é que nos ensina todas as coisas, aquele que é o Consolador, aquele que ele deixou ele. Nós só podemos conseguir cumprir o propósito de Deus, a vontade de Deus, se nós estivermos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus. Mas sabe o que acontece, meu querido? Muitas vezes nós somos tão carnais. A palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2 fala bem assim, olha, aqueles que são nascidos do Espírito são filhos de Deus. Mas às vezes há tanta carnalidade dentro de nós, que nós estamos tão insensíveis à vontade de Deus, tão insensíveis ao Espírito Santo, tão insensíveis à voz dEle. O nosso espírito está adormecido, está entendendo ou não?
Nos falta nesses dias, sabe, um relacionamento genuíno, uma amizade, um alinhamento, uma sensibilidade ao Espírito Santo, ao ponto de, antes de eu tomar uma decisão, eu falar: Espírito Santo, qual é a tua vontade? Espírito Santo, isso que eu estou fazendo com a minha esposa está te honrando? Espírito Santo, eu estou indo no caminho certo? Espírito Santo, se eu nasci para cumprir os propósitos dele e não ele para cumprir os meus propósitos, eu preciso estar sensível à vontade dele. E sabe o que acontece, meu querido? Nós nesses dias, muitas vezes vivemos alheios à vontade de Deus e queremos que simplesmente Deus cumpra os nossos propósitos, os nossos sonhos, as nossas vontades. Acorda de manhã para cumprir os nossos propósitos. E não venha me dizer que não é. Porque se fosse, Espírito Santo, o que o Senhor quer de mim? Eu falei para a gente orar uns pelos outros aqui, né? Antes de começar a palavra. Meu querido, tem que ser hora, tem que ser um momento do Espírito Santo falar bem assim: olha, aquela pessoa, hoje ela pensou em suicidar, vai lá e fala isso, isso e isso. Sabe, discernimento espiritual, sabe, sensibilidade à voz do Espírito. Nós precisamos buscar isso nesses dias, meu querido. Eu tenho boas novas para você. Eu tenho boas novas para você. Abra a palavra do Senhor. Eu já baguncei tudo aqui mesmo. Lucas. Lucas capítulo 11, versículo 9. Lucas 11. Quantos acharam? Diga amém. Por isso vos digo: pedi e buscai. Alô, fica comigo. Batei e... Pois todo aquele que pede, o que busca, e quem bate, qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, abre. Se eu pedir, em Mateus ele fala: se vós pedir coisas boas, o vosso Pai não vos dará coisas boas. Em Lucas ele fala: se vós vos pedir o Espírito Santo, ele não nos daria. Meu querido, a nossa insensibilidade espiritual, a nossa muitas vezes dureza, a nossa muitas vezes falta de discernimento aquilo que Deus quer,
porque estamos alheios, porque aqui está falando, ó, se bater abaixo, se buscar, vai encontrar, se pedir, Ele vai dar. Não é algo, meu querido, de outro mundo, ser parecido, ser semelhante, estar sensível à voz dEle, é palpável, é real, é para mim, é para você. É um fruto do Espírito, é Ele que produz, é Ele que gera, e a palavra de Deus está aqui falando, se você pedir, Ele vai te dar. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes nós não almejamos isso, não desejamos ser como Ele é, não desejamos tratar as pessoas como Cristo trata, não desejamos esses frutos reinando, não desejamos uma amizade, uma comunhão genuína, uma intimidade, uma sensibilidade, onde o Espírito Santo fala assim, ó, sai da tua casa agora e vai lá na casa de fulano e leva isso. E leva essa palavra, e leva esse mantimento e faz aquilo. E nós achamos que estamos fazendo a obra de Deus muitas vezes, nos nossos esforços, na nossa religiosidade. Mas, meu querido, é impossível fazer a obra de Deus se não estiver sensível. Espírito Santo, vamos comigo. O que o Senhor quer de mim hoje? Espírito Santo, como é que o Senhor quer que eu trate o meu filho, a minha esposa, o meu esposo? Como é que o Senhor quer que eu lide nessa situação? Nós temos que nos arrepender, meu querido. Nós temos que buscar um novo coração, que é o mesmo Espírito Santo, eu quero ser íntimo teu. A ponto de falar, olha só, a mansidão daquele cara, ele é manso como Cristo. Olha a sabedoria daquele, rapaz, ele é sábio como Cristo. Amém? Nós somos um ser triuno, somos um espírito, temos uma alma, habitamos num corpo. Nós sabemos exercitar muito bem o nosso corpo. Sim ou não? Eu não, né? Nunca fui numa academia, mas vou. Nós sabemos exercitar o nosso corpo. Faz uma musculaçãozinha ali, faz uma caminhada, faz uma corrida, você exercita o seu corpo. A palavra do Senhor fala em Tessalonicenses que Ele vai vir buscar, vai encontrar irrepreensivelmente espírito, alma e corpo, completo e irrepreensivelmente. Nós sabemos exercitar o nosso corpo, nós sabemos como exercitar a nossa alma, exercitar a leitura, fazer uns cálculos, fazer palavra cruzada, você vai exercitando o cérebro, vai exercitando a mente. Bom relacionamento, você vai exercitando a mente. Mas nós temos dificuldade em exercitar o nosso espírito. E eu lembro, quando eu quebrei esse braço aqui, jogando bola, era um domingo de manhã, estava tendo um evento aqui na igreja, um batizado, apresentação, e eu saí daqui para ir para um torneio junto com o Rodrigo jogar bola. E jogando bola, o cara caiu em cima do meu braço e quebrou o rádio e a una. Engessei e passei 2 meses com o braço engessado. Até hoje, a manga aqui, essa daqui é mais folgada do que essa. Quando eu tirei o gesso, depois de 2 meses, eu olhei para o meu braço, o músculo, ele estava atrofiado. Seco, atrofiado. Eu falei, meu Deus do céu, a diferença notória. Por que ele ficou atrofiado? Porque ele ficou parado. Eu não estava exercitando esse braço, e aí ele atrofiou. Espiritualmente, meu querido, acontece a mesma coisa. Muitos de nós, por não exercitar o nosso espírito está atrofiado, está seco.
E aí Deus quer fazer, o Espírito de Deus quer falar, a vontade de Deus quer se manifestar, mas está atrofiado espiritualmente de tal forma que eu não tenho sensibilidade ao que Deus quer fazer. Está me entendendo ou não? E qual é o passo? O que eu tive que fazer para que esse braço aqui voltasse a se movimentar, deixar de ser atrofiado? Fisioterapia. Lentamente, em doses homeopáticas. Você vai fazer assim, só 2, agora vai 3, agora vai 4. Espiritualmente, meu querido, o que nós temos que fazer se nós estamos atrofiados, se nós estamos insensíveis, se nós estamos sem discernimento espiritual? Muitas vezes algumas pessoas falam bem assim: pai, como é que você fala que... Eu lembro quando eu tinha 12 anos de idade e eu ouvia na igreja do Bandeirante, o pessoal falava assim: eu ouvi Deus falar comigo e Deus falou isso, isso e isso. Cara, na minha cabeça era uma confusão. Eu falei: como é que o cara ouve Deus? E isso gerou um desejo muito ardente no meu coração em ter experiências com Deus. Eu falei assim: eu quero ouvir, eu quero sentir, eu quero ver. Eu quero ter uma experiência genuína, eu quero ter... O cara estava aqui. E eu comecei, adolescente, a exercitar o meu espírito. Eu lembro numa cruzada que teve aqui com o filho do Coxinha. Não sei quantos vão lembrar aqui, só os velhos, no ginásio. E naquele dia eu fui batizado no Espírito Santo, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui batizado no Espírito Santo e eu comecei ali a orar em outras línguas. E aquilo marcou, porque aquilo era um desejo muito ardente no meu coração. Eu quero ter uma experiência com Deus genuína. E Deus me concedeu aquilo. E aí foi, meu querido, fui crescendo como a... E hoje eu entendo, com o passar, eu entendo quando o cara fala assim: eu ouvi Deus falar. A gente muitas vezes quer ser atletas espirituais, mas não quer exercitar o nosso espírito. Eu tenho um desafio, eu quero te encorajar nessa noite a sair deste lugar, desafiado e encorajado pelo Espírito de Deus, a exercitar o teu espírito, a que toda sequidão, a que todo atrofiamento espiritual, ele se cesse, mas que você se torne um atleta espiritual. Que você tenha facilidade em ouvir. Opa, Deus está falando. Opa, o Espírito de Deus está me pedindo isso. Ser curado. O Espírito de Deus está me pedindo isso. Toma aqui um abraço. Opa, o Espírito de Deus está me pedindo isso. Eu profetizo nessa noite que todo atrofiamento espiritual, ele vai ser quebrado. Quando você começar a exercitar, a movimentar o seu espírito. Meu querido, como é que a gente exercita o nosso espírito? Alô, me ajuda. Um atleta de alta performance, ele só se exercitando, só puxando o ferro, só correndo, ele consegue o ápice? Ele precisa de uma boa... Ele tem que conciliar alimentação e o exercício. Se não conciliar alimentação e exercício, se for só um, ou se for só... Não vai. Para ele chegar em uma alta performance, ele precisa conciliar os dois. Qual é o alimento que o Senhor nos deu? Jaime pregou sobre isso esses dias. A palavra de Deus é o alimento. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nosso alimento, aquilo que alimenta o nosso espírito é a palavra de Deus. Mas só a palavra por si só, somente, ela vira uma letra, ela mata. Mas o espírito vivifica. A letra mata, mas o espírito vivifica. Tem pessoas que têm uma facilidade em ler a Bíblia, elas leem a Bíblia horas, mas já tem uma dificuldade do outro lado, de exercitar. Esse exercício é o que, meu querido? A palavra do Senhor fala uma prática espiritual, que nós fazemos
que o nosso espírito faz e a nossa alma, ela fica infrutífera sem entender nada. O que é? Oração em línguas. Quando eu oro em outras línguas, a palavra de Deus fala que o meu espírito ora de fato e a minha mente, ela fica infrutífera. O que é isso, meu querido? Quando você está orando em outras línguas, o teu espírito, ele está se exercitando. Ele está se tornando sensível. E é uma fisioterapia. Não vem querer. Eu já sou super crente. É uma fisioterapia. É paulatinamente. É gradativamente. Eu vou exercitando e vai destravando. Já estava assim, para fazer isso, meu amigo. E talvez espiritualmente você esteja assim. Mas eu tenho boas novas para você. Aquele que busca, acha. Aquele que bate, abre. Aleluia. Se você pedir, ele vai dar. Comece a exercitar o teu espírito e se alimentar da palavra, e você vai ver o atleta espiritual que você vai virar. O discernimento faz esse negócio. Fala dessa forma. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Ainda são 15 para as 10, você pode ficar tranquilo. Nós estamos acabando. Mas eu quero ler um texto com você. O pessoal do louvor pode subir aqui para cima. Subir para baixo não dá, né? Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 18, a palavra do Senhor diz o seguinte: e todos nós, que com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória e na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Pedro falava como Jesus, porque ele andou com Jesus. Eu quero te desafiar nesses dias a andar com o Espírito Santo, a ser diferente, sabe? A ser amigo, a ser íntimo, a ser falar, me dá sensibilidade.